Stephanie, sou aluna bolsista do Projeto COI e hoje a gente vai receber a professora Ana Lúcia Volu, especialista em ortodontia e ortopedia facial, especialista, mestre e doutora em odontopediatria na FRJ, atua profissionalmente... Oi, professora. Nossa, no doutoranda. No doutorado ainda estou cursando. Sim, doutoranda, perdão. Atua profissionalmente em consultório particular há 31 anos, desde 2019. No departamento de no departamento de odontopediatria e ortodontia da FRJ. Bem-vinda, professora Ana. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. E espero poder ajudar, né, nessa discussão de um tema tão importante. Podemos lá. Hoje a gente vai discutir e abordar um tema muito importante, como a professora mencionou, que é o maus tratos na infância, o papel do cirurgião dentista. Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas que a gente recebeu, mas vocês podem ficar à vontade para mandar mais no chat, no nosso direct, que a gente responde, tá bem? Bom, professora, para iniciarmos nosso bate-papo, você poderia nos falar um pouco da importância de falarmos sobre maus tratos na infância e dos números no Brasil e no mundo? Sim. Então, para começar, é importante a gente destacar que a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que o maus tratos infantil é reconhecido internacionalmente como um grave problema de saúde pública, de direitos humanos, legais e sociais. E que essa violência contra a criança, ela pode ser prevenida, né? Então, diante disso, é crescente o número de profissionais de diversas áreas, bem como da sociedade em geral e organizações que vêm se mobilizando contra essas agressões para proteger, né, para conseguirmos proteger essas crianças. Dessa forma, então, nós, né, da Odontopediatria UFRJ, temos um papel importante na orientação dos alunos e da sociedade toda a respeito desse assunto. Assim, é importante também a gente falar que essa situação não é uma situação nova, nem fruto da modernidade. É uma situação assentada em raízes culturais e na condição de criança e adolescente como objeto de direito, o que não são, né? Então, diante dessa constatação, o debate sobre esse tema é sempre muito importante. Se a gente for, então, olhar os números, né? Atualmente, aproximadamente 10 milhões de crianças e adolescentes sofrem maus tratos no Brasil, independentemente da classe social, da religião ou da escolaridade familiar. E segundo a Organização Mundial de Saúde, atos de violência não fatais afetam especialmente mulheres e crianças. E a Organização Mundial ainda afirma que 1 em cada 4 crianças foi abusada fisicamente, 1 em cada 5 meninas abusada sexualmente e 1 em cada 3 mulheres sofreu violência física e ou sexual por parceiro íntimo em algum momento da sua vida. Então, isso, assim, esses números são muito alarmantes e assim, confirmam a importância da gente debater esse assunto. Professora, a próxima pergunta seria pandemia versus maus tratos. Ela tem alguma relação? Tem. Infelizmente, sim. É importante a gente destacar aqui, né, a importância do isolamento social, isso é indiscutível, né? É importante o isolamento social para a gente conter a disseminação da Covid-19, mas é importante também a gente destacar que esse confinamento, essa situação de pandemia que a gente está vivendo, aumentou em muito o número de violência doméstica, principalmente contra mulheres e crianças. Então, assim, tem um projeto, o projeto Crescer Sem Violência, que é o projeto do Crescer Sem Violência, que é Em Casa Sem Violência, que tem como integrantes a Unicef, a Childhood do Brasil. Lá em maio de 2020, né, bem lá no início da pandemia, eles já destacaram os riscos que crianças e adolescentes correm no ambiente doméstico e na internet, que esses riscos já agravaram nessa nossa situação atual, que levou a um confinamento, ao fechamento das escolas e uma maior atividade online dessas crianças.
E destacou ainda que 4 crianças ou adolescentes sofrem violência sexual no Brasil a cada hora. E assim, e que 77% dos agressores são do grupo familiar ou conhecidos da vítima. O que dificulta muitas vezes a denúncia, né? E nesse mesmo assunto ainda sobre pandemia e maus tratos na infância, a Organização Mundial de Saúde também, lá em abril de 2020, publicou um documento intitulado Violência contra Crianças, uma crise oculta na pandemia Covid-19. E aí, nesse documento, eles relatam, a Organização Mundial de Saúde relata alguns fatores que acabaram fazendo com que esse número aumentasse. Foram as restrições de movimento, né, a perda de renda de muitas famílias, o isolamento, a superlotação de algumas moradias, né, com a queda do poder aquisitivo, altos níveis de estresse e ansiedade. E aí acabou aumentando a probabilidade dessas crianças vivenciarem e observarem abuso físico, psicológico e sexual em casa. Especialmente as crianças que já viviam em situações familiares violentas e disfuncionais, né? E assim, embora todas essas comunidades online, elas tenham se tornado essenciais para manter o aprendizado agora durante a pandemia, né? O apoio também na escolaridade, até a brincadeira de muitas crianças que não podiam sair de casa, acabou também aumentando a exposição ao ciberbullying, comportamentos online de risco e exploração sexual. E aí ainda destacou, né, que assim, com o fechamento das escolas, as crianças acabaram não tendo acesso aos professores, assistentes sociais, aquele espaço seguro que normalmente as escolas promovem e às vezes acabam ajudando no diagnóstico, vamos dizer assim, de que aquela criança estivesse sofrendo maus tratos, né? E aí a Organização Mundial ainda destaca o papel importante do governo nisso tudo e que é importante manter os serviços e os trabalhadores de proteção à criança, eles devem ser considerados essenciais agora durante a pandemia e terem prioridade para receber os recursos necessários. Entendi. Realmente aumentou muito e a gente tem que ficar atento a isso, né? Na vizinhança, enfim. Claro. A sociedade tem que participar. A outra pergunta que a gente recebeu também é o que pode ser caracterizado como maus tratos e por que o cirurgião dentista tem um papel importante na detecção dos maus tratos infantis? Então, a classificação de maus tratos pela Organização Mundial de Saúde, ela classifica em abuso físico, abuso sexual, abuso emocional e negligência. Muitas vezes, quando a gente fala em maus tratos, a gente só pensa em abuso sexual e abuso físico, né? Mas tem o abuso emocional, a negligência, e alguns autores ainda incluem a exploração e o bullying, que acaba estando dentro do abuso sexual e emocional, né? Emocional e da negligência. E, assim, os cirurgiões dentistas, por que é tão importante, né? Muitas pessoas devem ter achado estranho até o tema, por que o cirurgião dentista é importante nisso tudo? Porque em algumas situações pode ser que nós, cirurgiões dentistas, sejamos os primeiros profissionais a atender crianças vítimas de maus tratos. Por que isso? Porque a gente já sabe que 50% das agressões físicas, elas resultam em danos na cabeça e na face, e que podem ser facilmente reconhecidos pelo cirurgião dentista. E que 25% dessas lesões ocorrem na boca ou ao redor da boca. E se a gente for olhar para as crianças, né, dessas agressões contra as crianças, as manifestações físicas na face devido à violência doméstica tem uma prevalência estimada entre 58% e 85%. Então, é muito grande esse número. Então, a gente precisa estar atento e é isso que a gente vai tentar ajudar hoje, como é que a gente pode ficar mais... observar melhor essa criança como um todo e em alguma situação poder ajudar. Sim. A outra pergunta também, professora, que a gente recebeu aqui, é se você poderia nos dar exemplos e indicadores clínicos de maus tratos que sejam comuns em consultórios odontológicos. Os casos que você mais costuma a verificar
Tá. Então, eu vou falar então um pouco, né, a gente já falou da classificação do que é maus tratos, e então vou falar um pouco do que pode aparecer para a gente, ou então até de uma forma geral, mas procurando do que normalmente a gente consegue ver, né, no consultório. Então vamos começar pela negligência, que é um tipo de maus tratos que muitas pessoas acabam nem considerando como maus tratos e deixando passar, né? Como é que a gente pode observar se aquela criança está sendo negligenciada? O que é negligência? Negligência é a partir do momento que aquele responsável por aquela criança, ele poderia proteger aquela criança contra qualquer risco, né? Seja ele físico, seja ele emocional, e ele não fez, ele está sendo negligente. Né? Então, o que a gente pode observar? Desnutrição, né? Aquelas crianças desnutridas, então, isso acaba acontecendo até muito também para os médicos. Falta de higiene, aquela criança que sempre está sujinha, você vê que não toma banho, que não escova os dentes, vestimento insuficiente, né? Descuido em relação à saúde geral e bucal, fora as outras negligências mais no âmbito social, né? E aí muitos alunos ficam em dúvida, muitas pessoas ficam em dúvida. Então quer dizer que se chega uma criança com todos os dentes cariados, eu vou essa mãe foi negligente, esse pai foi negligente, inclusive a minha dúvida. Eu tenho que eu faço? Eu tenho que denunciar? Bom, primeira coisa, assim, se ele chegou até você naquela situação que poderia ter sido evitado ou não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar o pai, né? Muitas vezes ele chegou naquela situação porque não teve orientação. Então, a partir daquele momento que aquela criança passa a ser seu paciente, está sob sua responsabilidade profissional, você vai ter o registro de como ela chegou, você vai orientar aquela família, como é que ela vai controlar, vamos falar agora, né, da doença cárie, como é que ela vai controlar a doença cárie. E se aquela família seguir e explicar para ela o tratamento que aquela criança precisa, se ela levar a criança às consultas, seguir, ok. Agora, se aquela família, mesmo diante de toda a informação que ela recebeu do dentista, diante da possibilidade de levar aquela criança, sem ter, considerando que ela não tinha nenhum impedimento financeiro, nem físico, social de se locomover, e não foi, a gente precisa chamar de novo aquela mãe, falar, conversar. E se acontecer dela negligenciar a necessidade do filho, aí está caracterizado maus tratos, né? Então, primeira coisa, tentar na faculdade, por exemplo, tem um serviço social que pode ajudar antes de chegar a uma denúncia, né? E então, assim, é fazer a orientação, porque assim, acontece muito, às vezes criança pequenininha, né? Eu fico lá na clínica de bebê, vamos dar um exemplo, lá na faculdade. Então, as crianças pequenas. Aí chega sem o dente estar escovado, e a mãe, mas ele não quer escovar o dente, ele não deixa. Não, peraí. Aquela criança não tem autonomia para ser responsável pela saúde dela. Então, a gente também cabe ao profissional de saúde situar aquele responsável de que a responsabilidade é dele. Tá? Então, a negligência a gente encontra muito. Abuso físico também, né? Como eu falei, muitas lesões na face e no rosto, então aí tem vários tipos de lesões, então a gente pode encontrar hematoma, corte, queimadura, mas é bem comum queimadura com ponta de cigarro, com garfo, colher, ferro de passar roupa, lesões circulares de punho e tornozelo por causa de amarras, ou no pescoço de estrangulamento. A demora na procura de atendimento médico também. Uma coisa bem característica são lesões em diferentes fases de cicatrização. Então, uma criança que está sempre machucada. Então, tem uma já cicatrizando, já tem uma lesão nova e aquilo num ciclo contínuo. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. Uma outra coisa importante que eu sempre digo, né? Nem toda lesão vai ser advinda de maus tratos. Então, o que é importante? A gente
observar aquela lesão, sempre anotar no prontuário onde aquela lesão está localizada, qual é o tipo daquela lesão, e mais importante do que isso, é observar se a descrição de como aquela lesão foi provocada, ela é coerente com a lesão que a gente está vendo, de fato. Então, vou dar um exemplo e de como essa história é contada, né? Então, vamos dizer, chegou lá uma criancinha, acontece muito, chegou com hematoma, um arranhão no rosto, fulaninho, nossa, tá machucado, o que que aconteceu? Então, assim, normalmente a criança está até acompanhada, a criança menor vai estar acompanhada com o responsável dentro do atendimento. E aí a criança responde, às vezes, ao mesmo tempo, a criança responde uma coisa e o responsável responde outro. Então, você já liga o alerta ali. Fica atento. Estranha. Às vezes a criança não responde, mas olha assustada para o responsável, assim, tipo, posso falar, não posso falar. E aí fica aquela situação estranha e aí o responsável acaba contando alguma coisa que você tem que ver se é coerente ou não. Em outras situações, às vezes a criança fala, ele me bateu ou ela me bateu. E aí fica aquela. E aí, ô menina, você tá mentindo? Então, assim, é claro que não é numa primeira vez, né, que a gente vai, a não ser que seja uma coisa absolutamente evidente, mas você vai anotar, aquela criança vai voltar, você vai conversar, olha, tá, ô mãe, ô pai, essa história tá estranha, e conversa. Se ele não voltar para as próximas consultas, mais um motivo de você ficar alerta. Então, outra situação assim bem característica é a criança, às vezes, num dia quente, vai com casaco toda coberta, capuz, e aí você já fica, pô, tem alguma coisa esquisita aí. Que muitas vezes o responsável coloca roupas longas para esconder as lesões de maus tratos. E aí, o que a gente pode fazer? Olha aí, nossa, tá quente, vamos tirar o casaco, né? Convida a criança para deixar o casaco antes de sentar na cadeira. E, assim, tem artigos publicados disso, de um menino, tem um artigo brasileiro todo arranhado, e aí, quando vai tirar o casaco, e aí chama mais pessoas, nunca sozinho da equipe para olhar, ele tinha arranhões no corpo inteiro, né? Eu escrevi um artigo também de uma denúncia feita por um dentista de uma criança também que ia ao consultório e aparecer com umas lesões na mão, aí dizer que estava lavando, porque estava lavando roupa, mas tinha cara de queimadura, e aí voltava e no que foi insistir, a criança acabou dizendo que a madrasta queimava a mão com colher. Então, assim, são muitas situações que a gente tem que ir aos pouquinhos tentando ajudar e descobrir. Do abuso sexual, o que o dentista pode encontrar são manifestações orais de infecções sexualmente transmissíveis, que é claro que não é, né, a gente não pode achar normal que uma criança tenha manifestações orais de infecções sexualmente transmissíveis. Então, se tiver uma lesão, a gente já vai praticamente ter certeza, né, que ela sofreu abuso. Outra característica que pode acontecer são petequias, manchas vermelhas no palato, que é o céu da boca, lá atrás, principalmente no palato mole. Isso é comum na felação, que é o sexo oral forçado. Mas é óbvio também que pode acontecer em outras situações. Por exemplo, a criança pode ter caído com um lápis na boca, um pirulito, e ter machucado lá atrás. Então, diante de uma lesão, por exemplo, dessa, o que a gente faz? Aquilo que eu voltei a falar, fazer uma boa anamnese. Olha, tem um machucadinho aqui atrás. Como é que foi? Você caiu? Como é que foi? O que aconteceu? Na verdade, é melhor de não induzir. O que aconteceu? E espera a criança falar para ver se tem coerência, tá? Isso sempre, de preferência, até na frente dos responsáveis. O abuso emocional já é mais difícil da gente conseguir identificar, né? Porque o que é o abuso emocional? Qualquer dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento, então hostilidade, desvalorização do indivíduo, xingamento, intimidação. Isso geralmente acontece, né, no silêncio de casa. Então, se alguém de lá, de dentro daquele núcleo familiar não fizer a denúncia, vai ser mais difícil da gente descobrir.
E cuidado também para fazer o diagnóstico diferencial com outras coisas, porque dentista, né, a gente vai receber dente fraturado, vai receber situações que são situações reais que aconteceram. Então, é a anamnese e outras situações que também podem parecer maus tratos e não são, por exemplo, automutilação. Às vezes a criança chega toda arranhada. Você vai investigar, ela faz automutilação. Então, uma criança que precisa de ajuda, né, de acompanhamento com outros profissionais para cuidar disso. Entendi, professora. Outra pergunta que chegou aqui pra gente é se existem muitas denúncias realizadas por profissionais de saúde, incluindo os dentistas. Então, se a gente for olhar o que a literatura fala sobre isso, por exemplo, a Revista Brasileira de Odontologia Legal, o Jornal de Medicina Forense Legal e outros da área, os relatos, né, que a gente tem é que existe muita subnotificação, não só por parte dos profissionais de saúde, dentistas, mas também por parte da sociedade. E aí, assim, tem uma revisão sistemática publicada, outros artigos também que foram investigar por que, né, que os dentistas, os que não denunciavam, por que eles não denunciavam. E muitos falaram que por medo, por falta de conhecimento ou de informações do que exatamente ele tinha que fazer, para quem ele tinha que denunciar, se ele era obrigado mesmo a denunciar, enfim, se ele seria protegido, se ele teria que depor, enfim, mil dúvidas, né? E diante disso, a gente dividiu até essa mini live em duas, né, Stephanie? Eu sugeri o nome da doutora Rosana Barbosa Cipriano de Souza, que é promotora de justiça do Estado do Rio, e na segunda-feira, às 19 horas, ela vai falar com a gente sobre essa parte legal, de como fazer as denúncias, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu convido vocês para que assistam e não percam. Eu só quero falar uma coisinha bem específica sobre o dentista, que é o nosso código de ética, né, odontológico. Então, tem muitos dentistas que ficam preocupados se uma criança, por exemplo, for simular uma situação, confidenciar para o dentista no ambiente, né, de trabalho, que ela sofre maus tratos, se ele contasse, ele não estaria infringindo o nosso código de ética que fala sobre sigilo profissional. Então, o que eu quero dizer é que o código é bem claro. Lá no artigo 14, a infração ética é se a gente revelar sem justa causa um fato sigiloso que tenha sido... que a gente tenha tido conhecimento em razão do exercício da profissão. Mas num caso de maus tratos, para ajudar a justiça, para proteger a criança, isso é claramente por justa causa e não vai caracterizar a quebra do sigilo profissional e consequentemente, não é uma infração ética para o cirurgião dentista. Mas não percam a live da doutora Rosana, que ela vai falar das dúvidas legais. Mesmo porque é uma continuação da sua live. Exatamente. Dividimos em duas partes porque o objetivo são mini lives. Então, a continuação é na segunda-feira, pessoal. Gente, então é isso. A gente agradece muito, professora, essa participação. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço o convite. Se alguém precisar de mais alguma orientação, pode mandar para o COI, eles vão me passar. Eu também trabalho diretamente no COI, atuo lá também. E vai ser um prazer ajudar. Então é isso, gente. Quem tiver alguma dúvida ou qualquer sugestão, pode mandar via direct pra gente. Se for uma dúvida sobre o assunto da professora Ana Bolu, que ela abordou hoje, a gente vai estar passando para ela e vai estar respondendo tudo. E a gente agradece muito a participação de todos. Não percam a próxima live, que vai ser muito legal também. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Tchau, boa tarde. Boa tarde.